Estamos hoje nesta mensagem de toda segunda-feira, que é a palavra do Senhor. E eu convido você que está do outro lado, que está junto comigo nessas batalhas, me ajudando a eu levar a palavra do Senhor para nós orar agora. Em nome de Jesus, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, eu entrego nas tuas mãos minha vida nesta hora, Espírito Santo. Digo para ti, eis-me aqui, meu Pai, que não venha ser eu agora, mas que venha ser o teu Espírito que vai me usar para me orar, para me clamar a ti, e esta oração chega onde está aquele que precisa de um milagre, aonde está aquela que precisa de um socorro, que o Senhor entre com a providência, leve a vitória, Senhor, porque o Espírito Santo de Deus está falando e vai falar, e continua falando com aquele que confia e creia no Senhor. Entrego em tuas mãos minha vida, meu filho, minha casa, para que tu possa se fazer presente em nosso meio, operando teus milagres, renovando as nossas forças, nos dando saúde, proteção e livramento. Lhe apresento, Senhor, cada lar, aonde esta oração vai entrar. Que o anjo do Senhor entre com a vitória, que o anjo do Senhor entre com a cura, que a vitória chegue até você, você que passou essa noite sem dormir, atribulada pelos problemas da vida. O anjo do Senhor leva até você a calma, leva até você a paz, porque Ele é tudo isso. Que o anjo do Senhor lhe ajude, que o anjo do Senhor lhe dê saúde, crê no Senhor, porque nós precisamos crer no impossível. Então, Senhor, coloque a tua mão na cabeça deste povo que agora estão enfermos, que estão com dores no seu corpo, que estão passando por algum tipo de situação, mas o Senhor é maior, Ele é a sua força, a sua fortaleza. Que Deus possa passar a mão dele na coroa da cabeça, a planta do pé, de todo aquele que está com todo tipo de problema, e repreender, porque Ele é fiel. Queime, Senhor, repreenda as dores da junta, das medulas, dos órgãos, aonde quer que está localizado um mal, um caroço, seja repreendido agora. Todo espírito ao contrário, problema de coluna, problema do joelho, Espírito Santo, tu é fiel e tu pode curar. Cura tua filha, cura teu filho, cura o jovem, cura a criança, os adolescentes. Meu Deus, alcança aquele que está com depressão, passando por essa situação tão difícil, meu Deus. Trabalha nas mentes, fortalece essas mentes do teu povo, repreenda as ansiedades, todo mal tomou na cabeça, onde quer que está localizado em ouvido, problema nas audições, nas visões, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Basta somente você crer. Entre, Senhor, com providência, visite aquele que está paralisado em uma cama, aquela que está paralisada em uma cama, não pode levantar, está dependendo de alguém. Vai lá, meu Senhor, e mostra que tem um Deus que pode mudar a história. Aqueles que andam em cadeira de roda, eu entrego eles nas tuas mãos puras e santas. A verdadeira ajuda essas vidas. Você que agora está nessas pistas, nesses ônibus, dentro desses ônibus, os motoristas de ônibus, você que vai, você que vem, eu estou entregando tudo nas tuas mãos, meu Senhor da glória. Esses caminhoneiros, os motoristas de caminhão, você que está nas pistas agora, nenhum carro, nenhuma moto, que o anjo do Senhor seja a proteção de vocês, leve todos aos seus destinos em paz. Meu Senhor, vai lá, meu Pai, nesses aeroportos da face da terra, quando esses aviões sair desse aeroporto, sai com eles com as tuas mãos por baixo desses aviões, leva eles em paz aos seus destinos, livra dos acidentes, aquelas embarcações das águas. Espírito Santo, vai lá com a acalmação do mar, meu Deus, porque
tem alguém do outro lado dependendo algo que é transportado pelo mar, Senhor. Meu Deus, acalme a fúria do mar. Senhor, visite aquele que precisa. Visite, meu Senhor, nesta hora. Todos aqueles que estão longe, você que está perto, você que está nessa chácara, você que está nessa fazenda, você que precisa de um socorro, creia no Senhor que Ele é o teu socorro. Às vezes você tem clamado, pedindo ajuda a alguém, mas apesar de você morar numa chácara, em uma fazenda, o socorro não chega no momento que você quer, mas o socorro do Senhor chega na hora certa, pois Ele é fiel e poderoso. Visite, meu Senhor, nesta hora, esses hospitais, você que está nessas camas de hospital, que o anjo do Senhor te alcance, que você que está acompanhando esses doentes, você que está nessas UTI respirando pelo aparelho, mas o seu coração está batendo, dizendo: eu vou sair daqui pelo pensamento. Ninguém sonda seu pensamento, mas o Senhor sonda seu pensamento, Ele é fiel. Quero também apresentar esses postos de saúde. Meu Deus, visita essas vidas que estão agora esperando para uma consulta. Eu entrego nas tuas mãos todos os médicos, todos os enfermeiros, minha irmã também que estava internada, mas pela misericórdia do Senhor, ela saiu e está no seu lar. Que o anjo do Senhor alcance ela, levando a vitória, levando a cura, levando a causa resolvida, porque nosso Deus é poderoso. Nada é impossível a Deus. Tudo é possível que nele crê. Quando nós temos compromisso de fidelidade com o Senhor, Ele é fiel para conosco. Então vamos ter compromisso com Deus. Vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos olhar para nossas falhas e mudar, porque Jesus, Ele é poderoso. Visita, Senhor, esses colégios, todas as vidas que vão estudar. Visite os professores, diretores, coordenadores. Visite, meu Senhor da glória, todos aqueles que estão numa casa de recuperação. Vai lá, meu Pai, ajuda essas vidas, meu Senhor, se libertar. Ajude aqueles que lutam pela libertação do outro. Ajude, meu Senhor da glória, essas casas onde ficam os idosos. Só Tu sabe, Pai, a dor que tem no coração de cada um ali naqueles lugares. Visite essas creches onde sua mãe, as mães deixam as crianças ali. Oh, Senhor, protege essas crianças. Visite, meu Deus, aqueles países onde é guerra todo dia. Vai lá com a Tua mão poderosa. Visite aquelas crianças que necessita do pão de cada dia e não tem. Oh, Senhor, Tu és a vida e a força. Visite aqueles lugares onde está se acabando com água. Meu Deus, além daquelas vidas, perder tudo, ainda perder os seus entes queridos. Só resta um coração sem saber o que fazer. Vai lá, Senhor, ajuda esse povo vencer. Acalme a fúria dessas águas, mas Tu sabe o porquê de tudo, Pai. Visite aqueles que têm compromisso contigo. Tuas filhas que pregam a Tua palavra, teus filhos que pregam a Tua palavra, aqueles, meu Pai, que ainda não se contaminaram com os manchares do Rei, mas estão firmes na rocha, porque Tu está com eles. Aqueles que pregam a Tua palavra como ela é, Senhor, alcance, dê a vitória, porque não está fácil, mas Tu és a força e a vida e a fé de todos que creem em Ti. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém, meu Senhor. Oh, Jesus, Filho de Davi, quero saudar todos vocês com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Sou grata a Deus pela vida de você que tem me assistido, pela vida de você que está inscrita nesse canal. Então, todo dia eu tiro um tempo de oração para orar somente por vocês. Então, você quer que eu tenha um compromisso de orar por você? Você quer que eu tenha um compromisso de tirar esse tempo de oração por você?
Se inscreva nesse canal. Quando vocês assistir, coloque ali alguma coisa, diga alguma coisa ali para mim saber aonde esta palavra está chegando, se você está sendo tocada pelo Espírito Santo de Deus. Porque aqui, meus queridos irmãos, eu estou falando é do Senhor Jesus, é daquele que ressuscita, é daquele que liberta, é daquele que faz o impossível se tornar possível. Então, às vezes, esta mensagem vai chegar até você, que neste final de semana passou algo inesperável, aconteceu algo na sua vida e você está aí de cabeça baixa, sofrendo, chorando, sem saber o que fazer, mas o Senhor, Ele é contigo, Ele quer te ajudar. Às vezes você foi até desenganada da medicina porque o médico falou, não tem mais jeito a sua situação, mas eu quero lhe dizer que se você olhar e ver o que você tem feito para o Senhor, tem jeito sim. Se você é um cristão de verdade, se você serve a Deus com sinceridade, irmãos, porque é isso que eu sempre estou dizendo aqui, e eu estou pregando esta palavra porque eu quero lhe ajudar em oração, quero lhe ajudar dirigida pelo Espírito Santo, porque um dia eu precisei e alguém me ajudou, e um dia também eu precisei de uma palavra, de alguém que dissesse você vai vencer, e eu olhei para um lado e para o outro e não teve quem dissesse isso para mim. Não é fácil, irmão, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo é quem estava comigo, dizendo eu estou contigo, eu vou te ajudar, porque eu sou contigo, sei as tuas falhas, mas sei do teu compromisso para comigo. Então, às vezes também você está desta maneira, querendo uma palavra, querendo uma ajuda, um ombro amigo, e não tem quem lhe ajude, porque tem luta, irmão, que você está passando, que Deus usa alguém para falar com você, para dizer que você vai conseguir, você vai vencer, mas tem luta que é só você e o Senhor. Mas o importante é que Deus está te vendo. Hoje nós estamos aqui neste dia, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que Deus me deu para mim e para você, para nós estar aqui, falando do nosso Deus, porque Ele é tudo na vida daquele que crê. Então, quando Ele é tudo na minha e na sua vida, nada é impossível a Ele. Tudo é possível ao que crê. Mas para isso acontecer, precisa nós estar reto com Deus. Precisa nós servir ao Senhor com sinceridade. Porque muitas das vezes você clama, você ora e nada acontece. Mas às vezes, como é que está a sua vida diante do Senhor? Porque para Deus operar, irmãos, não é fácil. Você tem que estar reto, você tem que servir ao Senhor com sinceridade. Aí você diz, irmã, nem para a igreja eu posso ir. Não, irmãos, isso não quer dizer nada. Você não vai servir a Deus. Bom, eu sempre falo aqui, quando você pode ir, vá na casa do Senhor. Mas quando você não pode ir, porque Deus te conhece. Ele vê o teu coração. Ele sabe a sua mente. Aonde você estiver, você tem que ser um cristão de valor. Você tem que dar um bom testemunho. Você tem que alguém olhar para você e dizer realmente, aquela mulher, aquele homem é um cristão de valor. Porque nós sabemos que muitos nos julgam por tudo que nós faz. Se você faz até bem, ele julga. Mas você sabe que nós precisamos andar reto. Porque a julgação que vale a maior e a que pode te salvar e te condenar é somente o Senhor Jesus Cristo. Quando você conhece a sua vida diante de Deus, você sabe que tudo está nas mãos de Deus e Ele te vê. Então, por isso que eu lhe falo. O médico disse que não tem jeito, mas como foi a sua vida até aqui? Como está sendo a sua vida até aqui? Para o médico dizer que não tem jeito, mas ele mudar a sua história. Ou você vai mudar daqui para frente, porque ainda tem tempo. Todos ainda tem tempo de mudar. Às vezes você fez até aqui, mas ainda há tempo de você mudar, de você fazer um conserto com Deus, porque às vezes eu já falei isso aqui, irmãos, e vou continuar falando.
Às vezes você está na igreja há muito tempo, mas você não serve nem ao Senhor. Às vezes você está na igreja, mas você vai porque quer, mas você não tem um compromisso de fidelidade. Às vezes alguém lhe vê e vê que você realmente está precisando de uma mudança espiritual. E às vezes hoje no mundo que nós estamos vivendo, se alguém falar para você, a primeira coisa que você vai falar é dizer: você só quer ser santa demais. Tudo para você tem que andar certo, pois eu sirvo a Deus da minha maneira. E não é assim, irmãos. Nós temos que servir ao Senhor da maneira dele, ser santo, ser justo, confiar nas promessas dele, que ele tem para nós. Isso é que o verdadeiro adorador e o verdadeiro cristão tem que fazer. Então, irmãos, é melhor você reconciliar aqui do que naquele grande dia. Porque aqui, se alguém blasfema de você, diz alguma coisa, se você diz, eu não vou me reconciliar, porque não vou me reconciliar, que eu tenho vergonha. Mas eu quero lhe dizer que é melhor você se envergonhar aqui do que naquele grande dia. Porque aqui tem jeito, você ainda está aqui. Lá não tem jeito não, irmãos. Lá acabou. Lá você vai receber aquela palavra do Senhor, conforme a Bíblia nos fala: vinde bendito do meu Pai. Ou então aquela palavra: apartai-vos, maldito, que eu vos não conheço. É a Bíblia que diz. Então, irmãos, é 2 caminhos. Pode ter até muito caminho, mas a Bíblia nos fala de 2 caminhos, mas só um nos leva até o céu. Então, irmãos, enquanto há tempo, se Deus tem dado essa chance para você reconciliar, para você se humilhar, faça agora. Faça quando ouvir esta mensagem. Eu sei, irmão, que às vezes é poucas pessoas que me assistem, mas você que tem me assistido vê que eu falo do Senhor e prego que Jesus manda. Falo do meu Deus, porque Ele é fiel e Ele tem poder. Por isso que Deus me ordenou para me falar de Jesus Cristo, porque Jesus não tem arrodeio. Jesus não precisa de nada, só precisa de uma vida transformada e um coração renovado pelo Espírito Santo para Ele operar. Que Deus te ajude, te fortaleça, comece a ver ao Senhor hoje. Veja Ele, às vezes você serve ao Senhor há muito tempo, mas nunca vê o Jesus. Mas eu quero lhe dizer que bom é que nós vê quando nós vê o Senhor todos os dias, porque eu vejo Ele todos os dias. Ah, irmã, você vê o Senhor Jesus? Veja, irmão. Em cada dia que amanhece, a noite que passa, no ar que eu respiro e nos grandes milagres que Ele tem feito na minha vida. E Ele quer fazer na sua. Ele quer operar na sua. Ele quer fazer milagre. Ele quer te ajudar e te fazer um grande vencedor. Se você crê e você vê que você verdadeiramente está reto com o Senhor. Irmão, a palavra de Deus que Deus me deu nesta noite para mim trazer para todos vocês hoje foi 2 Reis, capítulo 4. Aqui, irmão, tá falando de uma mulher que tinha fé. Já li essa mensagem outro dia, mas foi ela que Deus me deu para me levar até você. Diz Eliseu, aumenta o azeite da viúva. Então, a palavra de Deus, nós vamos ler todo, porque é só 7 versículos, e nós entendemos melhor. Sei que esta mensagem, ela já está gravada, plantada no seu coração, mas foi essa que Deus me deu e eu estou aqui para obedecer ao Senhor. Então, o primeiro versículo diz: das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabe que o teu servo temia ao Senhor. E veio ao credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: o que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tu tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vaso emprestado aos teus vizinhos.
vaso vazio não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos. Põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dela e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela enchia. Sucedeu que, enchendo os que foram os vasos, disse aos seus filhos: traz-me ainda um vaso. Porém, eles lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas e tu e teus filhos viverá do resto. Então esta é a palavra do Senhor, palavra conhecida, mais uma palavra de poder. Então aquela mulher, a palavra de Deus nos diz que ela tinha uma grande dívida. Então chega aqueles homens, seu esposo morreu, não deixou nada para ela, deixou 2 filhos e uma grande dívida. Então aquela mulher chegou um momento de desespero, porque a única coisa que ela tinha eram os 2 filhos. E aquele homem veio buscar aqueles filhos, aquele credor, para que aqueles jovens fossem trabalhar para ele para pagar aquela dívida. Então você já parou para pensar que desespero na vida daquela mãe, sem saber o que fazer, sem ter nada como pagar aquela dívida? Aí aquela mulher vai lá, aonde está aquele profeta, aquele homem de Deus, conta para ele a sua necessidade, diz: olha, meu esposo morreu, meu marido morreu, e tu sabe que ele era um homem que servia ao Senhor na casa de Deus com alegria, e agora aqueles homens vêm buscar meus filhos para pagar uma dívida, troca daquela dívida. Aí aquele homem olha para ele e diz: mas o que eu tenho que fazer? Assim como que diz que não poderia fazer nada, mas ele lembrou, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar. Assim como ele quer começar a trabalhar a partir de hoje na sua vida, assim como ele quer multiplicar tudo na sua vida. Então ele disse: mulher, o que tu tem em casa? E ela disse: tua serva em casa não tenho nada. A coisa mesmo que eu tenho é uma botija de azeite, não tenho mais nada em casa. Então aquele homem de Deus disse para ela: vai, passa pelos teus vizinhos, toma vaso emprestado e entra na tua casa e fecha a tua porta. Deita aquele azeite sobre o vaso. Aqueles vasos e ali, aquele pouco azeite foi multiplicado. A palavra de Deus nos diz que aquele azeite foi multiplicado. E aquela mulher pôde encher aqueles vasos de azeite. E aí ela volta onde está o homem de Deus, diz: e agora o que eu faço? Ele disse: vende aquele azeite, paga as tuas dívidas. Eu creio que naquele tempo aquele azeite era muito valoroso. Aquele azeite era algo que poderia fazer muita coisa com aquele azeite. Eu sei que dessa mesma maneira Deus quer fazer com você. Deus quer entrar na sua casa, multiplicar o seu azeite, o pouco de azeite que você tem na vasilha. Deus quer multiplicar, Deus quer fazer de você um grande vencedor, Deus quer fazer de você uma grande vencedora. Às vezes você olha e diz: essa luta minha é muito grande, eu não sei como vou me sair dela, mas o Senhor está dizendo para você: você tem um pouco de azeite na vasilha? Porque se você tiver, Deus vai multiplicar este azeite. Deus vai fazer você um vencedor, uma vencedora. Jesus te vê assim como ele estava vendo aquele desespero daquela viúva. Ele quer ver ele está vendo o seu desespero. E ele quer multiplicar a sua vida, multiplicar tudo que você tem, multiplicar a sua paz. Porque você olha e vê que até aqui só tem sido luta, só tem sido guerra, só tem sido você olhar para um lado e para o outro e não ver saída. Mas hoje o Senhor, quando você ouvir esta palavra, ele quer multiplicar a paz dentro da tua casa, ele quer multiplicar a tua saúde, ele quer multiplicar tudo que você tem, que precisa ser multiplicado. Mas para isso precisa você estar reto com o Senhor, igual esta mulher. Para isso precisa você ter comunhão com os vizinhos, porque você já pensou se aquela vizinha, ela era uma vizinha qualzinha
os vizinhos não gostavam dela, como ela ia pedir azeite, pedir vaso para colocar aquele azeite. Ela não podia porque os vizinhos não gostavam dela, mas a Bíblia diz que ela saiu e pediu vaso e não pouco, porque ela tinha uma comunhão real com seus vizinhos. Então, irmãos, nós temos que andar reto, nós temos que fazer o que é bom, nós temos que, mesmo na hora das lutas, nós confiar que o nosso Deus vai nos ajudar, o nosso Deus vai multiplicar o seu azeite, o nosso Deus vai multiplicar tudo que você precisa ser multiplicado. O que você quer do Senhor? Você quer uma multiplicação em quê? Seja a área que você quer, que Deus multiplique para você. Dobre o seu joelho, diga: Deus, eu estou precisando de uma multiplicação na minha saúde, eu estou precisando de uma multiplicação no meu celeiro, eu estou precisando de uma multiplicação na minha fé, porque a minha fé está muito pequena, eu tenho passado tanta coisa, parece que eu não tenho fé, mas Deus quer multiplicar a sua fé, Deus quer te abençoar e te fazer um grande vencedor na presença do Senhor. Que Deus leve esta palavra até você, que você medite nesta palavra, que você tire tempo para o Senhor, porque muitas das vezes chega tempo que você diz: eu poderia ter lido a Bíblia todo dia, nem que seja um versículo, eu poderia ter louvado ao Senhor, porque chega tempo que você não pode. Então tente agora, que Deus te ajude, minha irmã e meu irmão, que Deus é fiel, Ele muda a sua história, por mais difícil seja a situação que você está passando. Tem um Deus que quer te ajudar, por mais que você esteja só, mas o Senhor é contigo em todas as guerras, em todas as batalhas. Que Deus possa abençoar todos vocês. Convido vocês agora para nós levar a Deus em oração. Que o anjo do Senhor leve a multiplicação até você em tudo. E que você apresente sua vida primeiro nas mãos do Senhor. Se você ouvir esta mensagem, se você não é um cristão, aceite o Senhor como seu Salvador. Veja que a vinda do Senhor está próxima e Ele ainda não veio buscar a sua igreja por você, que Ele ainda te ama, que Ele te ama. E Ele quer mudar a sua história, Ele quer te salvar. Em nome de Jesus, vamos, apresente todas as suas causas agora nas mãos do Senhor. Maravilhoso Deus. Pai, nós estamos diante de uma palavra de multiplicação, meu Pai. Nós estamos diante de uma palavra que falou aos nossos corações da multiplicação de tudo. Porque Tu és o Deus que multiplica a saúde. Tu és o Deus que multiplica a paz. Tu és o Deus que multiplica a vida, Tu és o Deus que multiplica a fé, porque no meio do deserto a fé fica tão pequena, a gente olha e vê e pensa que é o fim, mas Deus está multiplicando a sua fé, e você vai ver que vai ter jeito, você vai ver que isso é somente uma prova que você tem que passar, para você criar que há um Deus que multiplica as tuas forças, que renova as suas forças, que é o Deus da multiplicação, entre dentro da sua casa, multiplicando tudo que precisa ser multiplicado dentro da sua casa, que Deus leve a multiplicação dele até você, e você receba do Senhor a força, a multiplicação da fé, para você se levantar desta cama, para você se levantar deste problema, para você ser um vencedor, para você ser uma vencedora. Você, minha querida irmã, que está precisando da multiplicação de tudo dentro do teu lar, Deus está levando este azeite nesta botija até a tua casa, porque às vezes você não está tendo nem o azeite nem a botija, mas o Senhor vai levar esta botija até você. Ele vai multiplicar este azeite e você vai confiar que o Deus da multiplicação está entrando com providência e vai te tirar deste deserto, te tirar desta luta. Ele vai te ajudar, Ele vai multiplicar a sua saúde, multiplicar a sua paz. Ele vai te ajudar, porque Ele é o Deus da multiplicação. Crê no Senhor Jesus, que Ele está fazendo e Ele vai fazer. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Leve a saúde
leve a cura, leve a multiplicação. Aonde está tua filha que precisa, teu filho que precisa de uma multiplicação do Senhor Jesus? A multiplicação vai chegar, porque se você não tem a vasilha de azeite, o vaso de azeite, Deus leva até você e multiplica tudo, pois Ele tem poder. Que o anjo do Senhor dê vitória, todos vocês, leve até você essa mensagem, receba do Senhor a força, receba do Senhor a vitória, receba do Senhor a cura. Vai, meu Pai, faça, porque tu tem poder nos céus e na terra. Visite aqueles que precisam, visite aquele que necessita, cura as enfermidades, resolve as causas, dê a vitória. Tu és poderoso, eu entrego nas tuas mãos todos aqueles que precisam de ti. Pai querido, visite aquele presidente, sua família, aquele Congresso Nacional, aqueles deputados, eu entrego nas tuas mãos. Visite, meu Senhor, os governos, prefeitos, meu Deus, todas as autoridades, eu entrego nas tuas mãos para tu abençoar, meu Deus, aqueles que trabalham, que fazem prova da humanidade. E você que precisa, você que necessita, receba a multiplicação de Deus em todas as áreas. Que Deus alcance você que tem me assistido, você que vai me assistir, você que está inscrita nesse canal, receba a multiplicação do Senhor Jesus e tudo transformado na sua vida. Você que está aí olhando para um lado e para o outro e dizendo: eu preciso da multiplicação do Senhor. Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar, porque Ele é a multiplicação, Ele é a força daquele que não tem. Que Deus entre e dê vitória a todos vocês, porque eu creio que o Deus que eu sirvo é este, que quando Ele chega, basta tão somente Ele dizer uma palavra, tudo muda para melhor. Então crê no Senhor, crê que Ele é contigo, crê que Ele vai te ajudar, crê que Ele vai mudar a tua história. Às vezes você está pensando, olhando para um lado e para o outro e não sabe o que fazer. Entregue tudo nas mãos do Senhor, confie nele, Ele vai mudar, Ele vai fazer, Ele vai agir, Ele vai usar alguém para te ajudar, porque Ele tem este poder nos céus e na terra. Receba do Senhor a cura, receba a força e a fé, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Amém, meu Deus. Que Deus possa levar esta mensagem até você que precisa de uma multiplicação hoje. Que esta semana venha ser uma semana que Deus preparou para lhe dar vitória, para lhe dar tudo o que você precisa. Receba você, minhas irmãs, que tem me assistido, você irmãos, você jovem, adolescente e criança, receba todos o meu abraço. Deus, Ele está multiplicando tudo na sua vida e você vai vencer. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. E segunda-feira, se Deus quiser, nós vamos estar aqui novamente. A paz do Senhor Jesus. E amém, meu Deus.